Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, todos, enfim, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Nós já estamos aproximando das 700 mil visualizações e contamos com 1.230 inscritos no nosso canal, no nosso site. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 24, o último capítulo do livro Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. O terceiro livro das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, poderoso, único, no Novo Testamento. Capítulo 24, o Evangelho segundo São Lucas, ele é constituído por 24 capítulos e versículos. Nós faremos a leitura do último capítulo, capítulo 24, do Evangelho segundo São Lucas. Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. A realidade da ressurreição. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: por que vocês estão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. A missão cristã. Jesus disse: são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. E continuou: assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso fiquem esperando na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu.
Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos o nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. E nós concluímos por hoje o nosso trabalho em relação ao Evangelho de São Lucas. Com Jesus nasce uma história. Fizemos a leitura da introdução, a leitura do primeiro capítulo e a leitura do último capítulo, capítulo 24. O Evangelho segundo São Lucas é constituído por 24 capítulos e versículos. E assim nós concluímos nosso trabalho. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Quando daremos continuidade ao nosso trabalho, da mesma forma que fizemos hoje, no Evangelho segundo São João, que é justamente o quarto livro das Sagradas Escrituras. Então, a paz do Senhor, felicidades, glória a Deus, aleluia, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.